Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Agradeceu, afirmando gentil. É com pesar que apresento minhas despedidas. Gostaria de gozar de companhias tão agradáveis por mais tempo, mas meus compromissos não me permitem. O conde Gerard inclinou-se, sugerindo. Obrigado, Alteza. Vem quando quiseres. Serás sempre bem recebido nesta casa. Aproveitando a deixa, o visitante assentiu. Se permitires, senhor conde, teria muito prazer em retornar. Percebendo o perigo que se delineava, interrompi suas palavras acrescentado com um ligeiro sorriso, enquanto me aproximava de Caroline enlaçando sua cintura num gesto muito claro de posse. Naturalmente, Monsieur. Todos ficaremos muito satisfeitos, inclusive eu e Caroline. Fiz uma pausa fitando-a, amoroso. Não é verdade, querida? Notei que atingiram o alvo. O duque empalideceu ligeiramente, mas foi um momento só. Em seguida inclinou-se novamente e se retirou. Intimamente satisfeito, olhei minha prometida disfarçadamente. Caroline continha ao custo sua contrariedade. Também não estava contente comigo mesmo. Maldito compromisso feito à revelia do rei. Agora nos obrigávamos a manter silêncio sobre o noivado enquanto não obtivéssemos aprovação real. A verdade é que, na época em que foi firmado o acordo, o rei Luís XI fora contra, considerando nossa tenridade. Contudo, decididos a firmá-lo, tudo fora feito discretamente para que o soberano não tomasse conhecimento. Agora, dependíamos da aprovação real para concretizar o compromisso, segundo meu pai me informara. No dia seguinte, meu pai comunicou que iríamos fazer uma viagem. Meus genitores estão idosos e creio ser dever nosso fazer-lhes uma visita, alegou, à guisa de explicação. Mas, justo agora, reclamou Caroline no auge da aflição. Sim, minha querida. Soube por um amigo, que reside por aqueles lados, que meu pai está com problemas de saúde e não vejo ocasião melhor para irmos até lá. Além disso, sabes que a viagem é muito agradável e a região extremamente bonita. Sem poder contestar a decisão paterna, que era irrevogável naquela época, minha prima calou-se, baixando a fronte. Continuamos conversando e trocando ideias, pois a notícia agradara a mim especialmente, uma vez que via nisso uma oportunidade de afastar os dois. A certa altura, notando que Caroline estava absorta e alheia ao diálogo, meu pai perguntou-lhe. Tens algum problema, minha querida? Não desejas viajar? Torcendo as mãos, nervosamente, Caroline respondeu. Não é isso, meu pai. Amo muito meus avós e tenho imensa vontade de revê-los. Mas, prossiga. Mas a temporada mal se inicia e agora que posso participar das festas e bailes. Jogando a cabeça para trás, meu pai riu divertido. Então é essa a tua preocupação? Acalma-te, minha querida, pois terás muito tempo para gozar a vida. Além disso, como tu mesma afirmaste, a temporada mal se inicia e retornaremos a tempo de aproveitares os divertimentos que tanto te atraem. Caroline, porém, continuou moada. Afinal, completou. Além disso, o duque ficou de visitar-nos outras vezes, a convite nosso. Foi tão gentil que não acho delicado agora partirmos em viagem. Temo. Ah! É isso? Não te preocupes. Mandarei um portador à casa do duque, notificando da nossa partida. E, como não é distante o castelo de teus avós, com interesse e um convite para visitar-nos lá, se for do seu agrado. O ar de preocupação da jovem sumiu por completo ao ouvir as palavras do tutor. Um sorriso de alívio e tranquilidade espraiou-se pelo seu semblante. Se assim, não tenho mais objeções, meu pai, e participarei do passeio com muita satisfação. Os dias que se seguiram foram de febril agitação, havia as bagagens, os presentes e tudo mais que levaríamos conosco para arrumar. 3 dias depois, deixávamos nosso castelo com destino ao lar vetusto e senhorial de meus avós paternos, em Montmorency. É preciso que se diga que, entre mentes,
O jovem duque espanhol esteve em casa, mas conforme for ordenado a Joseph, não avistou Caroline. O criado informou que toda a família estava ausente, apenas permanecendo a criadagem na propriedade. A viagem foi feita em clima de alegria e descontração, sem pressa. Tudo era motivo de risos e de brincadeiras. Durante algumas horas atravessamos campos e florestas, vilas e propriedades. Paramos para repousar e fazer uma refeição por volta do meio-dia. Era preciso, também, fazer a muda dos cavalos, que já demonstravam muito cansaço. Mais tarde paramos novamente junto a um riacho, a pedido de Caroline, que desejava molhar os pés, para desgosto de minha mãe. Caroline, estes não são modos de uma jovem dama da corte, ralhou ela. Tirar as meias e sapatos para mergulhar os pés num riacho qualquer. Ela, porém, foi irredutível. Ora, minha mãe, não sabes como é bom. Por que não fazes o mesmo? Está quente, mas sob estas árvores a temperatura é muito agradável. A dama não aceitou a sugestão e manteve-se dentro da carruagem, aguardando mal-humorada. Também eu participei do capricho de Caroline e nos divertimos muito. Era preciso, contudo, reencetar a viagem, se quiséssemos chegar ao destino ainda com a claridade do dia. Mais algumas horas e eis-nos próximos do castelo de Montmorency. O regresso ao lar paterno é sempre agradável para o filho que dele se afastou. Foi, pois, sob intensa alegria, especialmente por parte de meu pai, que chegamos ao solar de meus avós, que nos aguardavam em transportes de euforia. Vivendo isolados da corte, sem se preocuparem com o que acontecia na sociedade, os dois velhos levavam a existência entregues às suas tarefas, dentro dos limites da propriedade. Vez por outra, amigos vinham visitá-los e aí, então, se inteiravam das novidades da corte, dos últimos mexericos, das bisbilhotices, das histórias picantes e escabrosas envolvendo membros da nobreza, e que faziam a delícia dos pauradores. Meu avô, conde de Montmorency, era uma figura de aristocrata da velha estirpe, de tempero e caráter inatacáveis, gozando de muito prestígio junto ao trono, que o respeitava e admirava por tudo que fizera por seu país, embora vivesse recluso em seus domínios, atualmente. Era uma figura imponente, que ressumava nobreza de gestos e de atitudes, os olhos eram dominadores e o queixo firme. Para ele, a honra estava acima de qualquer outra coisa. Minha avó Adele era uma senhora de estatura mediana cujos cabelos brancos e ligeiramente puxados para trás, presos na nuca, envolviam-lhe o rosto agradável como uma moldura prateada. Naturalmente afável, fazia sempre a vontade do marido, autoritário como convinha a um grão-senhor daquela época. A alegria de rever os netos, que havia muito tempo não encontravam, dominou-os por completo. Minha avó satisfazia todos os nossos caprichos, por menores que fossem. E meu avô, conquanto severo e pouco dado a transportes de afetividade, deixou-se dominar completamente por Caroline, que mudou o comportamento do ancião de forma impressionante. Para que não sentíssemos tédio e saudades da corte, o conde de Montmorency programava passeios pelos arredores, visitas a outros castelos nas proximidades, reuniões festivas em que, depois de um longo tempo, abria os salões do seu castelo, oferecendo a todos excelente hospitalidade, para satisfação geral. Apresentou-nos parentes que não conhecíamos, ou que viramos apenas na infância, amigos e familiares simpáticos e divertidos, criando ao nosso redor um ambiente alegre e descontraído. Só minha mãe se mantinha algo afastada do convívio fraterno e amigo. Instada por minha avó a participar da alegria geral, ela respondeu, categórica: "Não me agrada a convivência com rudes aldeões." Chocada, a velha dama retrucou com delicadeza: "Claire, minha querida, não se trata de aldeões. Teu sogro não iria impor a presença de criaturas desclassificadas à tua família, que também é nossa. São de descendência ilustre, como nós, e pertencem às melhores famílias do reino." Com gesto de desprezo, a senhora minha mãe completou, com voz displicente, raiando pela ironia: "Não deixam de ser por isso pobres criaturas incultas e rudes."
Esses aristocratas provincianos, com seus modos grosseiros, jamais seriam aceitos na corte, senhora Condessa de Montmorency. Para não gerar polêmica, que criaria mal-estar entre todos, a velha dama calou-se e, a partir desse dia, nunca mais insistiu para que a esposa de seu filho participasse das reuniões programadas. Tratava-a com cordialidade, como hóspede em sua casa e manda os seus netos, mas, percebendo que uma distância muito grande se interpunha entre elas, não fez esforço para ultrapassar o abismo criado pela maneira diferente de ver a vida e as pessoas. Não desejava estragar o alegre convívio que se estabelecera entre os familiares e seus amigos. Vez por outra, encontrava a neta, Caroline, entregue a si mesma, meditando afastada dos demais. Aproximava-se, carinhosa, procurando saber o que a afligia. Um dia a neta lhe perguntou: Vovó, tens certeza de que não chegou mensageiro nenhum por estes dias? Tenho certeza, minha querida. Se isso houvesse acontecido, eu seria informada imediatamente. Mas, o que se passa contigo? Esperas notícias de alguém? Com um suspiro desconsolado a jovem respondeu: Não, vovó. Era apenas uma esperança. Colocou a cabeça no colo da avózinha enquanto a bondosa senhora lhe acariciava os cabelos sedosos. Não te preocupes, minha neta. Há poucos dias chegaste e talvez não tenha dado tempo. É possível que tenhas razão, vovó. Creio estar muito ansiosa. Algo preocupada, a senhora indagou. Dize-me, Caroline, de quem são as notícias que aguardas tão apreensiva? O rosto da jovem se iluminou com um sorriso radioso e seus olhos adquiriram uma expressão apaixonada. Ah! Vovó, para a senhora posso contar. Há pouco tempo, mais precisamente no dia da minha apresentação à corte, conheci uma criatura maravilhosa. Penso que estou amando, vovó, com todas as forças do meu coração. Medindo as palavras, a digna senhora ponderou. Mas, querida neta, és comprometida com Gaston. Sabes disso? Sei, vovó, por isso suplico-te encarecidamente que nada digas a ninguém, e muito menos ao meu avô Etienne. Ele nunca entenderia. Este é um segredo que deveremos partilhar e só entre nós duas. Ninguém mais deve saber. A boa dama concordou, tranquilizando a neta, enquanto intimamente pensava na necessidade de conversar com o filho para sondar o que realmente estava acontecendo. Aproveitando uma oportunidade em que os jovens haviam saído para um passeio pelos arredores e estavam apenas os adultos a palestrar, a velha dama tocou no assunto que a preocupava. Antes, porém, mandou sair os criados com a ordem de não serem interrompidos. Assim, sob o espanto geral, com serenidade, ela principiou. Desejava esclarecer um assunto que me preocupa sobremaneira. O velho conde, seu esposo, que, com uma taça de vinho nas mãos, mantinha-se de pé, apoiado na lareira que permanecia apagada naquela época do ano, interrompeu-a, surpreso por ter ela alguma preocupação que não fosse do seu conhecimento. O que se passa, Adele? Ela virou-se para o marido com dignidade e firmeza, endereçando-lhe um olhar tranquilizador. Logo saberás, Etienne. Então dize logo, minha mãe, estás fazendo um mistério que nos deixa a todos inquietos, pediu o filho, impaciente. Direi, se tiveres paciência para ouvir-me. Antes, Gerard, dize-me como está o compromisso entre Gaston e Caroline? Como assim, minha mãe? O compromisso existe há muitos anos e esperamos apenas que Caroline esteja na idade certa para oficializar os esponsais. Irritado, o velho conde admoestou. Não te compreendo, Adele. Sabes que este é um compromisso de honra que unirá ainda mais nossos interesses e patrimônios. Fitando a esposa, o ancião não percebeu que seu filho empalidecera perigosamente. Claire tomara-lhe a mão discretamente, dando-lhe apoio, e, percebendo que o marido poderia dizer algo que não devia, antecipou-se. Naturalmente, senhor. Não entendo as indagações da Condessa Adele. Assim acuada, a senhora considerou. Bem, fico contente em saber que nada existe de errado com o enlace de meus netos.
Não obstante, noto Caroline desinteressada, distante e sinto que não é feliz. E, dirigindo-se particularmente ao filho, indagou: Sabes o que está acontecendo com ela? Se Caroline tem outros projetos. Como assim? Interrogou o anfitrião com os olhos encendidos. O filho interveio, antes que sua mãe acrescentasse mais alguma coisa. Bobagens, meu pai. Coisas de menina que não devem ser levadas em consideração. Encontrou-se com um jovem aristocrata, estrangeiro por sinal, uma única vez no Paço Real. Afirmo-te, porém, que isso é passageiro. E, mesmo que não fosse, o acordo anteriormente firmado permanece de pé. O velho conde sentou-se, mais calmo. Antes assim. Não gostaria de causar sofrimentos inúteis à minha querida neta. Fez uma pausa aí, recordando-se de algo importante que ficara por fazer, pediu licença, retirando-se. Após sua saída, o filho interpelou a mãe. Mamãe, foste muito imprudente tocando nesse assunto na presença de meu pai. Nunca tive segredos para teu pai, Gerard, e não será agora, no final da existência, que vou tê-los. E depois, se bem me recordo, foste tu que revelaste tudo a ele. Eu nada disse, não é verdade? Falou, lembrando-se da promessa que fizera a Caroline. De fato. Asseguro-te, contudo, minha mãe, que queria evitar que ele soubesse apenas no intuito de não lhe causar maiores preocupações. Muito justo. Teu pai não está bem de saúde e tenho suplicado a ele repetidas vezes que se deixe examinar por um médico, mas Etienne é categórico. Diz que não tem nada e que me aflijo inutilmente. Lembrando-se do assunto em pauta, a senhora tornou. Agora, então, exijo que me contes a verdade. E o filho relatou à sua mãe o encontro de Caroline com o duque, a visita deste a seu palácio e que faria tudo para impedir qualquer tipo de relacionamento. E concluiu: Não foi por outra razão que fizemos esta viagem, mas tão somente para afastar um do outro. A condessa Adélia estava preocupada. Mas, pelo que a própria Caroline me contou, ela aguarda notícias do cavalheiro em questão. Sim, naturalmente. Tive que lhe dizer, para convencê-la a vir, que daria este endereço para que o duque pudesse nos visitar, se assim o desejasse. Evidentemente isso não aconteceu, pois, os criados têm ordens de dizer que não sabem nosso paradeiro. Compreendo. E acreditas que com isso resolverás o problema? Tenho certeza que sim, minha mãe. Além disso, Caroline é muito jovem e esse é um entusiasmo passageiro. Coisa de criança. A velha senhora suspirou e nada disse. No fundo, ela não tinha a mesma certeza do filho. Caroline fora muito clara quanto a seus sentimentos e temia que a neta sofresse. Ela ficara órfã tão cedo, quando era apenas um bebê rosado e risonho. Na época, ela, Adele, estava gravemente enferma e então a pequena, que gostaria tivesse ficado ao seu lado, foi para o lar de Gerard, seu outro filho. Distante da neta, porque sua nora fazia questão absoluta de residir na corte, Adele sentira a falta de vê-la crescer. Lembrava-lhe muito o seu infeliz filho e era tudo o que lhe restara dele. Não queria vê-la sofrer mais. Além disso, não tinha certeza se seria feliz com Gaston. Eram tão diferentes. Nestes poucos dias de convivência mais direta, já dera para perceber como eram dessemelhantes. Lembrando-se do neto, Adele não pôde deixar de sentir uma certa repulsa. Engraçado. Por que será que Gaston lhe causava sensações tão desencontradas? Amava-o, estava certa disso. Era seu neto, o primogênito e continuador da sua estirpe, pois o outro filho não tivera varão, apenas a menina, Caroline. Não obstante isso, sentia um misto de atração e repulsão ao mesmo tempo, como se dentro dela existissem duas vontades se digladiando. A presença do rapaz a desconcertava, deixando-a irritada e descontente. Lutando contra esses sentimentos, Adele rezava aos céus suplicando a Deus a amparasse, pois não entendia o que lhe ia na alma. Muitas vezes chorava, culpando-se por não conseguir amar o único neto como seria do seu desejo,
e um grande sentimento de culpa instalava-se no íntimo. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em vídeos ou playlist. Capítulo 6. O antigo mosteiro. A manhã clara e ensolarada era um convite ao passeio. Cheios de júbilo, os jovens saíram pelos arredores para visitar determinado local cuja beleza natural era muito apreciada. Acomodaram-se na carruagem e munidos de apetitoso farnel que lhes preparara a cozinheira do castelo, partiram sob intensa animação. A estrada era aprazível, sombreada por grandes árvores que formavam como que um cortejo à passagem deles. O rio surgiu, tranquilo em seu curso. O Ouse possuía locais agradáveis em suas margens. Os jovens pararam, abandonando o conforto da carruagem, para caminhar, aproveitando a bela paisagem que se descortinava a seus olhos. Ali mesmo fizeram a refeição, que constava de galinha fria, queijo, pão, um delicioso bolo e um odre de excelente vinho, além de frutas silvestres que colheram pelas imediações. Após o almoço resolveram repousar um pouco, vencidos pela modorra. Caroline, porém, irrequieta, não quis descansar. Sem ter o que fazer, saiu a caminhar pelos arredores e, a certa altura do passeio, viu um caminho, meio tomado pelo mato. Cheia de curiosidade, resolveu seguir por ele. Estava quase completamente escondido pela vegetação e, pelo aspecto, não estava sendo usado havia muito tempo. Não se deu conta de que se afastara muito dos outros membros do grupo, que, acordados e não a encontrando, ficariam certamente preocupados. Caminhando sem parar, após uma curvinha em certa elevação do terreno, vislumbrou ao longe umas ruínas, quase que totalmente encobertas pelas árvores, conquanto no alto da colina. De repente, foi como se algo se rompesse dentro dela. Sentiu-se poderosamente atraída para aquele local. Intimamente, percebeu que já conhecia o lugar, que lhe era familiar. Sem se dar conta do que fazia, começou a correr em direção às ruínas. A ansiedade era tanta que não notou que, como o caminho não era utilizado havia muito tempo, o mato tomara conta dele, invadindo-o com suas ramagens, e que ela, a correr, feria-se na pressa de chegar. Ao aproximar-se das ruínas, que lhe pareceram muito antigas, notou que deveriam ter sido outrora um monastério. Uma parte das muralhas ainda existia, tomada pela vegetação. Ao ver as sombrias paredes, sentiu-se fraquejar. O coração batia descompassado e ligeiro, as mãos ficaram gélidas e úmidas e as pernas lhe tremeram. Andando ao redor do edifício, encontrou o que seriam os restos de um grande portão, que já não existia. Enferrujada e suja, encontrou uma velha sineta que, com certeza, fora muito utilizada. Puxou a pequena corda desgastada pelo tempo e a sineta, não obstante o tempo decorrido, soou lugubremente naquele local deserto. Ao som do metal, que repercutiu pelos escombros de forma aterradora e macabra, Caroline sentiu que esse som era como que uma profanação no silêncio sepulcral que dominava tudo. Nesse instante, um medo atroz a envolveu, como se outras criaturas ali estivessem, atendendo ao chamado da sineta que soara. Viu sombras que deslizavam e pareceu-lhe que já não estava sozinha. Cheia de terror, tentou correr, mas as pernas fraquejaram. Soltou um grito estridente e tombou por terra, desfalecida. Quanto tempo ali ficara entregue a si mesma? Não saberia precisar. Em dado momento, sentiu que despertava. Olhou em torno e não mais viu as ruínas, mas um monastério em que a vida estuava. Viu monjas que, entregues a seus labores, transitavam por todo o convento. Os lajedos limpos e asseados, os jardins e a horta bem cuidados, a capela, onde as imagens iluminadas pela luz de velas pareciam vivas. Andando pelos corredores, sentiu-se oprimida por forte angústia. As monjas que passavam a reverenciavam e Caroline sentia que realmente vivia ali, e que tinha um cargo importante. De súbito, viu criaturas horrendas que a ameaçavam, acusando-a de muitos malefícios. Fugiu, sob terrível pavor, tentando esconder-se da malta que a perseguia. Não sabendo o que fazia,
Cada vez mais internava-se por lugares sombrios e desertos. Até que, chegando a determinado corredor, parou defronte a uma porta. Empurrou-a, como se soubesse onde estava, escondendo-se de seus perseguidores. Ao examinar, porém, o local onde penetrara, sentiu-se enlouquecer de desespero, pois se recordou de que já estivera presa naquele calabouço e que tivera morte horrível entre aquelas paredes. Ouviu gargalhadas do grupo satânico que a perseguia e compreendeu tardiamente que estava exatamente onde eles queriam que estivesse. A terrível sensação de asfixia que a acometia quando de suas crises, dominou-a novamente e, sob dolorosa crise convulsiva, seu corpo contorceu-se sem que pudesse receber socorro. Ao despertar, aflitos, os outros componentes do grupo percebemos que Caroline desaparecera. Inquietos, procuramos nas imediações acreditando que se afastara para breve caminhada. O tempo passava, contudo, e nada de Caroline regressar. Dividimos-nos em grupos de 2, e cada qual tomou uma direção diferente, combinando retornar após uma hora. Apesar das buscas cuidadosas, não encontramos minha prima. Sentados, exaustos e cheios de apreensão, nos perguntávamos o que teria acontecido. As jovens choravam de medo e os rapazes acusavam profundo nervosismo. Cheio de preocupação falei, dirigindo-me aos companheiros. Não adianta perdermos a cabeça. Precisamos comunicar o fato à nossa família. Proponho que 2 de nós fiquem aqui, para o caso de Caroline aparecer, e o resto irá comigo de retorno, para cientificarmos nossas famílias e levarmos as damas, que estão extremamente nervosas. Voltaremos com um grupo maior para prosseguirmos nas buscas. Que achais? Todos concordaram com o alvitre e, imediatamente, iniciamos o percurso de volta. Agora não mais passeando e nos divertindo, mas exigindo o máximo dos cavalos que galopavam a toda brida. Notificados do desaparecimento de Caroline, imediatamente meu avô, senhor do castelo, convocou um grupo de homens de sua inteira confiança para as buscas. Muniram-se de achotes, pois a tarde se adiantava, e partiram a galope. A carruagem iria mais devagar, conduzida por um servo da casa, para transportar Caroline. Angustiado, mantive-me calado durante todo o percurso. Intimamente, temia que minha amada, andando pelas margens do Oise, tivesse escorregado, perdendo o equilíbrio e houvesse sido tragada pelas águas. Caroline não sabia nadar e, se tivesse caído no rio, morreria na certa. Chegando ao local do encontro, fomos informados de que Caroline não retornara. Reiniciamos as buscas, agora com mais possibilidades de encontrá-la, pois o grupo era bem maior. Espalhamo-nos novamente pela mata. Alguns percorreram as margens do rio, temendo exatamente que tivesse acontecido o que eu não queria admitir. Que tivesse caído nas águas e se afogado. Durante toda a noite, percorremos palmo a palmo a região, numa procura contínua e frenética. Tudo em vão, porém. Quando as primeiras claridades da manhã surgiram anunciando um novo dia, reunimos-nos no local marcado como referência. Exaustos, sujos e com as vestes em frangalhos, chegamos à conclusão de que tudo fora inútil. Ela não teria ido muito longe e já havíamos palmilhado todo o terreno das imediações. Contudo, um dos rapazes, Renan, inconformado, resolveu dar uma última busca, agora que a claridade do dia surgia facilitando a visão. Encontrou, por acaso, escondido entre as densas ramagens da vegetação, um caminho. Resolveu seguir por ele e, ao longe, avistou as ruínas. Algo lhe dizia que encontraria a prima. Agora, com o trabalho facilitado cada vez mais pelas claridades do dia, aproximou-se das antigas paredes, curioso e intrigado. Contornando o que fora um antigo convento, encontrou, caída entre as pedras, a jovem tão procurada. Abaixou-se e respirou aliviado, percebendo que ela estava apenas adormecida. Chamou-a repetidas vezes até que ela pareceu voltar a si. Caroline. Ah! És tu, Renan? O que se passa? Que lugar é este? Calma, Caroline. Fica tranquila, tudo está bem. Depois conversaremos.
Agora, é preciso comunicar aos outros que te encontrei. Podes caminhar. Auxiliada por Renan, Caroline pôs-se de pé, mas as pernas dobraram-se. O rapaz, que era robusto e forte, acalmou-a. Não te preocupes. Levar-te-ei nos braços. E, assim dizendo, tomou-a no colo, retornando por onde tinha vindo. Foi com profundo espanto e inenarrável alívio que o grupo reunido já sem esperanças viu os dois chegarem. Eu, especialmente, entregue ao desespero, não conseguia conter o pranto. Renan estava exausto, mas sua fisionomia demonstrava a satisfação que sentia por ter conseguido encontrar Caroline. Sob intensa emoção, foram recebidos por todos, que os abraçaram, cumprimentando o rapaz pela façanha. Todos queriam falar ao mesmo tempo, indagações explodiam de todos os lados, queriam saber onde ela estava e como fora encontrada. Antes de mais nada, ponderou meu avô, acomodamos minha neta na carruagem, pois está muito fraca, e depois conversaremos sobre os detalhes. Lá em casa não teremos tempo para saber de tudo. Assim, satisfeitos e aliviados, retornamos ao castelo. Enquanto Caroline recebia as atenções de um facultativo especialmente chamado, comemoramos o desfecho feliz que o acontecimento tivera, enquanto meu primo Renan relatava a todos como a encontrara caída entre as pedras do convento. Nas ruínas. Como ela chegou até lá? E por quê? Questionou o avô, perplexo. Não sei, senhor. Saberemos quando Caroline puder prestar outras informações. É verdade. Não deixa, contudo, de ser muito estranho. Muito estranho. Na penumbra do quarto o silêncio era total, quase palpável. Entre as cobertas do leito, Caroline repousava entregue a si mesma. Causava infinita preocupação aos familiares dedicados e amorosos, que, com inquietação, acompanhavam a sua convalescença. Desde que fora encontrada e trazida para o castelo de Montmorency, mantinha silêncio e ninguém sabia o que ocorrera naquele dia. Parecia fora de si mesma, ausente, como sem estado de choque. O médico chamado às pressas afirmara que o estado dela era muito delicado, recomendando repouso e tranquilidade. Apreensivo, e confiando mais no médico que assistia desde criança, meu pai mandou buscá-lo em Paris, explicando numa carta o que acontecera e suplicando sua presença com urgência. Ao chegar, o facultativo foi imediatamente conduzido aos aposentos da enferma. Conhecendo-a de longa data, sabendo dos seus problemas e das crises a que estava sujeita, o doutor teria condições de melhor poder ajudar. Examinou-a com expressão grave. Após, indagou do tutor. O que aconteceu realmente, senhor conde? Não sabemos, a não ser o que relatei ao senhor por carta. Caroline nada diz, mantendo um mutismo permanente. Deixa-nos a sós por alguns minutos. A seu pedido, os familiares saíram do quarto, fechando a porta. O médico observou o ambiente a seu redor. Viu as janelas e as cortinas cerradas. Levantou-se, puxou as cortinas e abriu as janelas. Uma lufada de ar fresco entrou no aposento. No mesmo instante, um perfume de flores inundou o ambiente, vindo do jardim. O sol da manhã iluminou todas as coisas. O cavaleiro aspirou ar fresco com satisfação. Voltou-se e olhou Caroline, que continuava alheia a tudo. Como estás te sentindo? Agora está bem melhor, não te parece? A escuridão é opressiva e não faz bem. Caroline continuou calada. O médico sentou-se, puxando uma cadeira para perto do leito. Queres conversar comigo? É preciso que saias desse estado de prostração, minha filha. A jovem continuou muda. O médico continuou. Não estás doente do corpo, gozas de excelente saúde física. Estás doente da alma. Algo aconteceu que te impressionou muito. Queres contar-me o que houve? A jovem pestanejou e não disse nada. Bem, disse o médico, muitas vezes só obtemos a cura de um certo problema repetindo a experiência. Creio que não nos resta alternativas senão reconduzir-te àquele local. Uma expressão de medo estampou-se no semblante de Caroline e de seus lábios saiu um grito. Não.
desatando em choro convulsivo. Atingindo seu objetivo, o facultativo suspirou aliviado e sorriu tranquilizando-a. Não temas, minha menina. Nada de mal te acontecerá. Queres contar-me agora o que tanto te impressionou? Penalizado, o doutor avaliou a grave crise emocional com que sua paciente se debatia. Examinou-a novamente. O coração disparara, um suor gelado escorria da fronte. Carolina esfregou as mãos nervosamente, afinal, com dificuldade, meneou a cabeça. Não. O médico considerou que já tinha conseguido muito para uma primeira abordagem e que não deveria pressioná-la mais. O importante é que reagira. Está bem, Caroline. Calma. Não tem importância. Quando estiveres pronta para falar sobre o assunto, comunica-me. Sabes que sou teu amigo e que estou aqui para ajudar-te. Agora, repousa, procurando não pensar naquilo que te preocupa. Voltarei para ver-te. Fez uma pausa, abriu a maleta e, tomando nas mãos um frasquinho com líquido cor de âmbar, ordenou. Bebe algumas gotas deste calmante e te sentirás bem melhor. Em seguida, saindo do aposento, o médico reuniu a família na biblioteca notificando. O estado da paciente é muito delicado. Algo ocorreu que não sabemos e que a impressionou profundamente. É necessário maior cuidado para não lhe agravar as condições. O que pode acontecer, doutor? Perguntou nossa mãe. Pode perder a razão para sempre. Já vi muitos casos assim. Caroline encontra-se num estado intermediário entre a razão e a loucura e qualquer descuido poderá ser de consequências imprevisíveis. As crises que acometem são o atestado do que afirmo. A família, consternada, não sabia o que dizer. Sumamente aflito, perguntei. O que podemos fazer, senhor? Bem, deveis tratá-la com muito carinho, envolvendo-a em paz, de forma que, sentindo-se segura, vá se tranquilizando aos poucos. Conversai sobre assuntos triviais, alegres e otimistas. Evitai chocá-la com descrições e assuntos tristes e depressivos. Deve sair para passear, tomar sol e andar ao ar livre, assim que tiver condições. E, sobretudo, não faleis naquele dia quando tudo aconteceu. Consegui romper a barreira que nos separava dela. Falou comigo. Falou? Perguntou a avó, surpresa. Sim, Condessa. E o que disse? Indaguei. Nada. Ou melhor, quase nada. Não quer falar sobre o assunto. É só. Portanto, não deveis insistir. Quando Caroline estiver pronta e com menos medo, falará espontaneamente. Entendeis? Assentimos com um gesto de cabeça. Após uma pausa, o médico concluiu. Então, vamos lutar e torcer para que tudo se normalize o mais rapidamente possível. E, se souberdes rezar, rezai. Só Deus pode nos ajudar. Capítulo 7. Retorno a Paris. Com o passar dos dias, o estado de Caroline apresentou sensíveis melhoras. No início, recusava-se a sair e passear nas imediações do castelo. Depois, aceitava os passeios, com relutância, sem interesse ou disposição. Em poucos dias, porém, suas condições eram outras, como resultado dos exercícios diários. Suas belas cores voltaram, mostrou mais apetite e disposição de ânimo. Continuava, contudo, a manter-se esquiva e calada. Quando nossos pais, por motivos de negócios, tiveram que retornar a Paris, o médico, consultado, desaconselhou levarem a menina, cuja convalescença transcorria tão bem. Os avós, apegados à neta, fizeram suas as palavras do facultativo e Caroline permaneceu junto deles mais uma temporada, acompanhada por mim, que não quisera afastar-me da prometida. A verdade é que Caroline gostaria de regressar ao lar também, mas recomendações médicas obstavam seu desejo e resignou-se à vontade da maioria. René ia vê-la todos os dias e passavam horas agradáveis conversando, não obstante minha antipatia pelo primo da província. No castelo de Montmorency os dias transcorriam amenos e calmos, sob os cuidados da avó prestimosa e do avô Etienne,
que nutria especial carinho pela única neta. As funestas consequências daquele desaparecimento de Caroline já estavam quase esquecidas quando, certo dia, estando a repousar reclinada numa poltrona, ao lado da avó Adele, a jovem suspirou profundamente. A velha dama sorriu e indagou, serena: garanto que este suspiro se deve a problemas de amor. Enganaste, vovó. Lembrava-me daquele dia em que me perdi no bosque. Surpresa, pois a neta nunca se referira ao fato, a senhora aduziu. Ah! Se te faz mal falar sobre isso, minha querida, não o faças. Não, vovó. Estou bem agora e muito mais forte. Creio que poderia até relatar o que aconteceu. Estarias disposta a ouvir-me? Certamente, querida Caroline. Não te excedas, porém. Em qualquer ponto da narrativa, se não te sentires bem, podes interrompê-la. A jovem agradeceu com um sorriso carinhoso. Obrigada, vovó Adele. Antes, porém, dize-me. A senhora crê em fantasmas? A dama pensou um pouco e respondeu, pausadamente. Bem, Caroline. Desde a minha infância, ouço histórias de fantasmas e de seres do outro mundo, mas nunca vi nenhum, por isso não posso assegurar-te que eles existam, conquanto muitas pessoas idôneas jurem já tê-los visto. Mas, por que perguntas? Sabê-lo-ás logo. Deixa-me, porém, começar do princípio. Fez uma pausa como se estivesse procurando lembrar-se com nitidez dos fatos e iniciou. Os companheiros de excursão repousavam após o almoço e o cansaço os fez adormecer. Como não tivesse sono, Caroline relatou à avó tudo o que acontecera naquele dia. O caminho encontrado entre a Maria, as ruínas do monastério e o que se seguiu depois. As visões dos fantasmas que deslizavam entre as pedras e o susto que levou. Fez uma pausa e concluiu. Devo ter desmaiado de medo e só despertei no outro dia ao chamado de Renan. A velha senhora estava impressionada com o acontecido e remexia-se na cadeira, incomodada. Pobre da minha netinha. Passaste por maus momentos e não admira que tivesses ficado em estado de choque. É verdade, vovó. Foram momentos muito difíceis para mim. E o mais interessante é que sinto que já vivi naquele lugar, reconheci pessoas e andei pelos corredores como se me fossem extremamente familiares. A senhora remexeu-se ainda mais, inquieta. Com certeza estás enganada. Isso é impossível. Ninguém volta à Terra. Temos uma só vida, sabes disso? Não sei, vovó. As impressões foram tão fortes e tão nítidas. Não posso estar enganada. Sinto que já vivi ali, entre aquelas paredes, e só de pensar nisso arrepios percorrem meu corpo. A velha fez o sinal da cruz. Cruz credo. Isso é coisa do demônio. Não penses mais nisso. Vamos rezar. Demonstrando profundo receio, com as mãos trêmulas, a boa senhora apanhou o rosário que sempre mantinha nas algibeiras, ao alcance da mão, ajoelhou-se, obrigando Caroline a fazer o mesmo e puseram-se a rezar. O que Caroline não relatara à vozinha, respeitando o medo que a senhora demonstrara, era que muitas vezes ela via aqueles mesmos seres que tanto a apavoravam ali mesmo, no castelo. Andando pelos corredores, ouvindo conversas, ou simplesmente deslizando como sombras. Alguns a acusavam de crimes hediondos, ameaçando-a, outros a reverenciavam, submissos, e outros, ainda, pediam ajuda. Nesses momentos, um profundo pavor instalava-se no íntimo e não tinha a quem recorrer, sofrendo calada, pois percebera que somente ela possuía a condição de vê-los. Certa vez perguntou a outras pessoas presentes a uma reunião quem era o eclesiástico que chegara ao castelo. Como ninguém o tivesse visto, ela descreveu as feições do religioso, suas vestes, o enorme anel que trazia no dedo anular da mão direita. Riram-se dele e alguém acrescentou, divertindo-se. Tu deliras, por certo. Evita de relatar isso a outras pessoas, pois poderás ser considerada como herege. Depois desse episódio, nunca mais disse nada. A partir desse dia, porém, todas as tardes, à mesma hora, entregavam-se às devoções religiosas,
para desespero de Caroline. O hábito foi benéfico para a jovem, conquanto não nutrisse especial interesse pela religião e ser pouco dada às orações, pois obrigou a pensar em Deus, embora contra a sua vontade. E as rezas vespertinas, para conjurar e afastar os demônios, como afirmava minha avó, tiveram por efeito tranquilizar e dar mais paz a Caroline. Além disso, minha avó providenciara que o padre, capelão de Montimorency, rezasse missas em benefício de sua neta. Caroline sentia-se, porém, entediada na solidão do castelo, recebendo apenas as visitas de Renan, jovem atraente e simpático, mas profundamente provinciano, por cuja conversa ela não tinha interesse algum. Desconhecendo a vida da corte, o jovem Renan só sabia falar de caças, armadilhas, cavalos e do campo. Um dia, em que Caroline demonstrava estar mais entediada do que costume, sua criada de quarto, que a observava de longe, aproximou-se indecisa. Caroline, debruçada no parapeito do terraço, em seus aposentos, tamborilava os dedos, impaciente. Os olhos exprimiam uma tristeza e um enfado nunca vistos. Suspirou, profundamente desalentada, enquanto duas lágrimas correram-lhe pela face. A criada, inconsequente e pauradora, falou penalizada. Ah! Mademoiselle, como gostaria de poder ajudar. Vejo tanta tristeza em teus olhos e não sei o que posso fazer. Agradeço-te, minha boa Lisa, mas ninguém pode me ajudar. Sinto-me enlouquecer aqui nestes ermos. Meu coração sangra e vou definhar de preocupação. Será por causa daquele cavalheiro elegante e belo que foi visitar-te no Palácio de Paris? Sim, Lisa. Meu coração não pode estar enganado. Sinto que ele também me ama, não obstante, não sei como interpretar seu silêncio. Reconheço que sou comprometida com Gaston, mas tenho esperanças de modificar meu futuro. Se ao menos eu tivesse notícias dele. A jovem abaixou os olhos, perturbada, enquanto torcia as mãos nervosamente. Ao ver a agitação da criada, Caroline indagou. O que se passa contigo, Lisa? Dar-se-á que saibas algo que não me contaste. Perdão, mademoiselle, não imaginava que fosse tão importante assim. Com voz autoritária Caroline ordenou. Fala. Recebemos ordens de não tocar no nome do referido senhor. Ah! Ele voltou a procurar-me. Interrogou, surpresa. Onde? Perguntou a criada, em dúvida. Em Paris. Sim, senhorita. Várias vezes. As ordens foram para não dizer onde estavas. Acho mesmo que esta viagem imprevista foi feita com a finalidade de afastar-te dele, arriscou-se a comentar a criada. Ah! Pensas isso? Tudo leva a crer, senhorita. Bem, quem deu as ordens? O conde de Vernon, teu pai. E Monsieur Gaston, naturalmente. Ah! Sob violenta emoção, Caroline controlava-se com dificuldade. E tem mais, senhorita. Continuou a aia, resolvendo que era melhor dizer tudo, já que havia começado. Dize. O referido senhor foi visto aqui, rondando pelas imediações. Provavelmente procurava ver a minha senhora. Depois, desapareceu e ninguém mais o viu por estas bandas. No coração de Caroline um ódio muito grande pelo pai adotivo e por mim foi se desenvolvendo. Calada, parecia meditar. Olhos enxutos, vermelhos, boca cerrada, denunciando concentração interior. Ela pensava, repassando todos os fatos. Ingênua aqui fora. Confiara neles e atraíram. O pobre duque deveria ter buscado em vão as razões do seu desaparecimento e o destino que tivera. Amava, por certo, caso contrário, não buscaria avistar-se com ela com tanta insistência. Isso, porém, não ficaria assim. Não poderia manipular sua vida e decidir seu futuro. Não permitiria. Sempre fora dócil, submissa, acatando todas as vontades. Agora, porém, era diferente. Não dependia de ninguém, tinha sua própria fortuna, um título, e seria independente. Sua pouca idade iria dificultar, disso não tinha a menor dúvida,
uma vez que tinha 15 anos somente. Contudo, não se deixaria dominar. Tomaria uma atitude. Despediu a criada e passou o resto do dia e da noite a decidir o que fazer. Na manhã seguinte já tinha tudo programado. Levantou-se e, impassível, comunicou aos avós que pretendia retornar a Paris nesse mesmo dia. Minha querida, mas tão de repente. Ainda estás em convalescença? Ponderou a avó Adele. Com um ligeiro sorriso, Caroline afirmou. Estou ótima, vovó. Sinto-me completamente curada e há tempo demasiado estou longe de casa. Pretendo viajar ainda hoje. Assim dizendo, virou-se para o dono da casa, decidida. Com sua permissão, vovô, já mandei preparar a carruagem e a criada está arrumando minhas bagagens. Entrando na sala, eu acompanhava o diálogo sem emitir palavra. Afinal, interrompi e, demonstrando minha estranheza. Caroline, decidiste retornar sem me consultar. Já pensaste que talvez eu tenha outros planos e queira ficar? Com trejeito muito seu, ela retrucou friamente. Compreendo teu desagrado, meu querido Gaston, e creio que tens razão em ficar agastado comigo. Deves, contudo, fazer o que mais te convier. Se pretendes ficar, fica. Nada te impede. Eu, porém, quero voltar a Paris e minha decisão é inabalável. Não te preocupes comigo. Os criados irão junto e Renan, por certo, não terá dificuldades em fazer-me companhia. Sem outra saída, concordei, mordendo os lábios. E, após os preparativos de praxe, pusemo-nos a caminho. O casal de velhos ficou a acenar, vendo a carruagem sumir na estrada envolta numa nuvem de poeira. Prometeram, contudo, que, quando fosse possível, iriam visitar-nos na corte. A nossa chegada causou enorme surpresa, uma vez que não éramos esperados. Fomos recebidos com muita alegria, pois nossos pais já estavam saudosos. Annette abraçou-nos, seus filhos pelo coração, com os olhos úmidos de pranto. Soubera da enfermidade de Caroline e fitou-a com ar crítico. Estás mais magra, minha querida. Sim, Annette. Estive enfermo e tenho muitas coisas para te contar. Teremos tempo, minha menina, falou com carinho. É verdade. Procura-me depois em meus aposentos. Preciso muito conversar contigo. Dentro de Caroline rugia uma tempestade. Ao rever o pai adotivo lembrou-se do que lhe fizera, e toda a revolta que sentira retornou com força. Adentrou seus aposentos, fechando a porta. Queria ficar só. Ali, mergulhou em pensamentos doentios e malfazejos, revoltada, sentia-se tolhida em seus mais caros ideais de mulher. Pouco a pouco, deixava-se enredar por companheiros vingativos de antanho que apenas desejavam sua perda. Ao entrar, Annette encontrou-a entregue a si mesma e ficou apreensiva, sentindo o ambiente deletério. Ao vê-la, a jovem pulou do leito agarrando-lhe as mãos com impaciência, denotando profunda ansiedade na voz alterada. Ah! Querida Annette, que falta me tens feito? Colocando a mão sobre a cabeça da jovem, a ama acariciou-lhe os cabelos, dizendo com serenidade. Acalma-te, minha menina. Estás em casa e tudo ficará bem. Não te inquietes. Sabes que não é bom para a tua saúde. Com agitação febril, porém, Caroline inquiriu. Sim, minha boa Annette, tens razão. Dize-me, contudo, o que tem urgência de saber. Conta-me tudo o que aconteceu aqui na minha ausência. Tudo o que? É verdade que ele esteve aqui. Fitando-a demoradamente, Annette intimamente não sabia o que fazer. Deveria contar toda a verdade. Logo ao adentrar o aposento, perceber as condições da sua menina. Por outro lado, repugnava-lhe utilizar-se da mentira, e talvez o conhecimento dos fatos pudesse fazê-la retornar à realidade. Ouviu a voz de Caroline que lhe dizia. Não queres responder a minha pergunta? Ao contrário, minha querida. Acho que deves saber de tudo. Respondo à tua pergunta. Sim, o Duque de Alcalá esteve aqui várias vezes. Tínhamos ordens de dizer que não estavas, o que não era destituído de verdade.
Conversaste com ele? A princípio, não. Contudo, diversas vezes o vi pela janela enquanto se afastava, desanimado. Depois, desapareceu, retornando após alguns dias. Com certeza foi quando o viram lá pelas imediações do castelo de Montmorency, murmurou mais para si mesma. O que disseste? Nada de importante. Prossegue. A ama fez uma pausa como se estivesse procurando se lembrar dos fatos e continuou. Certa feita, estava no jardim a colher algumas flores, quando percebi o duque se aproximar. Gentilmente falou comigo solicitando informações. Ao vê-lo, profunda simpatia envolveu-me, seu porte elegante, a delicadeza do trato, cativaram-me. Mas, sobretudo, o olhar sereno e a voz agradável convenceram-me de que era uma pessoa boa. Após algum tempo, conversávamos sentados num banco à sombra de uma árvore como velhos amigos. Apesar de ser aristocrata da mais nobre estirpe, dispensou o protocolo, tratando a mim, uma serva, como sua igual. Falou-me que tinha urgência de retornar a seu país e solicitou-me, encarecidamente, que lhe prestasse um favor, que não pude recusar. Caroline, que com os olhos úmidos de emoção ouvia a narrativa da velha ama, perguntou com ansiedade. Dize, que favor? Procurando na algibeira, a serva retirou das dobras da roupa um envelope e, suspirando, deu-o à jovem. Suplicou-me entregar isto apenas em tuas mãos. Com o coração aos saltos, Caroline tomou a correspondência das mãos de Annette abrindo-a, aflita. Reconheceu o papel elegante, encimado com o brasão dos duques de Alcalá, a letra longa e fina. Leu. Cara Mademoiselle Caroline. É com profundo pesar que devo retornar à Espanha, fim da missão em território francês. Malgrado todos os esforços empreendidos, não logrei a honra e o prazer de rever-te. Foi melhor assim. O sentimento que nutro pela senhorita poderia aumentar muito e a separação seria infinitamente mais dolorosa. Percebendo uma barreira a nos separar, que só um cego não notaria, utilizei os recursos à minha disposição para obter informações. Minhas esperanças terminaram ao ser informado de que já és comprometida com o Conde Gaston, teu primo. Nestas circunstâncias, só me resta afastar-me, pois a honra isso me obriga, conquanto sofra. Desejo-te toda a felicidade e perdoa se almejei algo mais do que tua amizade. Colocando-me à tua disposição em qualquer circunstância, despeço-me. Rodrigo Hernandes, Duque de Alcalá. Terminando de ler, Caroline soltou um grito angustiado e atirou-se no leito em choro convulsivo. Annette apanhou a carta que caíra ao chão, abandonada, e, após informar-se das palavras que causaram tanta dor a sua menina, procurou consolá-la. Chora, minha querida. Sei que será difícil suportares esta dor, ela, porém, te é necessária. Tens um destino a cumprir. Teu compromisso com o nosso Gaston, que também amo como a um filho, é a prova disso. Resigna-te ao que não podes evitar. Aceita os desígnios de Deus e agradece teres encontrado alguém como o Duque Rodrigo Hernandes, em quem o sentimento do dever e da honra falam mais alto que os caprichos do momento. Com essa atitude, ele te mostra como também deves agir. Fez uma pausa aí, analisando o efeito de suas palavras sobre o temperamento vibrátil de Caroline, prosseguiu. Vamos, acalma-te. A vida é bela e tens todo um futuro à tua frente, futuro que promete ser radioso pois nada te falta. Tens beleza, saúde, riqueza, uma família amorosa e um noivo dedicado. Esquece essas quimeras e reajusta-te à tua realidade. Annette permaneceu ao lado de Caroline até perceber que os soluços cessaram e que ela, exausta, adormecera. Correu as cortinas e o quarto mergulhou na penumbra. Capítulo 8. O enlace. A partir desse dia, Caroline passou a demonstrar inquietante desalento. Desinteressara-se por tudo. Nem mesmo com a vida social agitada, os convites para bailes e passeios se importava mais. A par desse desinteresse, um depauperamento físico paulatino e constante começou a ocorrer. Preocupados, não atinávamos com o motivo dessa atitude de Caroline perante a vida.
Nem de longe suspeitávamos que tivesse relação com o entusiasmo que demonstrara pelo Duque de Alcalá, que considerávamos passageiro e extinto, uma vez que ela nunca mais tocou no assunto. Com o coração apertado, via Caroline definhando sem poder algo fazer em seu benefício. Vez por outra a surpreendia chorando e, ao inquirir a razão dessas lágrimas, ela me respondia invariavelmente: "Não é nada, Gaston. Estou um pouco melancólica hoje. É só. Mas, minha querida, percebo que sofres e angustio-me sem conhecer o motivo da tua tristeza. Não confias mais em mim?" Com um sorriso algo constrangido, ela retrucava: "Não se trata disso, Gaston. Sabes que sempre fui uma pessoa difícil. Sou sujeita a crises e depressões que não ignoras. A verdade é que nem eu mesma sei a razão da minha tristeza. Porém, não te inquietes. Isso passará logo." E, procurando mudar o rumo da conversa, perguntava-me como iam meus estudos, demonstrando algum interesse. Satisfeito, punha-me a discorrer sobre as últimas obras recebidas e as novidades que lera. Contudo, ao fitá-la, notava que já estava distante novamente, entregue a seu mundo íntimo, e tinha certeza, então, de que minha noiva não tinha ouvido uma única palavra do que eu dissera. Desanimado, afastava-me, convencido de que ela nem sequer notaria minha ausência. Nessas ocasiões, gastava horas buscando rememorar tudo o que acontecera nas últimas semanas, no intuito de descobrir a razão das desditas dela, certo de que algo de muito grave havia ocorrido que justificasse tal comportamento da minha prometida. No entanto, notava apreensivo, observando à distância, que seu estado geral piorava a cada dia. Alimentava-se insuficientemente e não saía mais para os longos e agradáveis passeios em minha companhia, como outrora. Vivia pelos cantos suspirando, o olhar perdido ao longe. O que eu não sabia é que Caroline sofria por amar. Afastando o estrangeiro, que representava perigo para mim, julguei ter solucionado o problema, sem sequer suspeitar fosse esse o motivo da sua tristeza. A verdade é que Caroline, ralada de angústia, sofria inconformação e revolta. E, deixando-se cada vez mais envolver por esses sentimentos, mantinha o pensamento em faixas inferiores de vibração, credenciando-se com isso ao assédio mais intenso dos companheiros vingativos do passado. Desse conúbio psíquico prenunciava-se uma perturbação de grande porte, com difícil solução para seu espírito rebelde e indisciplinado. Conquanto possuísse qualidades morais, pois era boa e afável, seu espírito era fraco e orgulhoso, voluntariosa, não admitia ser contrariada, uma vez que sempre lhe fizéramos todas as vontades. Se tivesse sido mais ponderado e racional, as palavras de Annette teriam calado fundo em seu coração, desviando a tempestade que se aproximava. Dando, porém, livre curso às suas más inclinações, Caroline cada vez mais aceitava as sugestões daqueles que só desejavam a sua queda. Reunimos a família para dialogar e decidir qual a melhor atitude a ser tomada. Meus avós, informados do estado de Caroline, deixaram sua propriedade no campo para dar-nos o apoio de que tanto necessitávamos. A chegada deles foi coroada de muita alegria. Raramente deixavam sua querida Montmorency e, quando o faziam, a ocasião era realmente muito especial. A saúde de meu avô piorara sensivelmente, confidenciou-nos minha avó Adele. Também por isso resolveram vir a Paris, pois meu avô Etienne, aristocrata de velha têmpera, sentia-se já no final da existência e queria rever os familiares tão queridos. O estado de Caroline, entretanto, causou-lhes infinita preocupação. Aproveitávamos a ausência de minha prima para conversar sobre o assunto, buscando uma solução, sem, todavia, encontrá-la. Muitos dias assim se passaram desde a chegada dos visitantes, sem que a situação sofresse qualquer alteração. Certa tarde meu avô sentiu-se mal. Uma dor aguda no peito, seguida de dificuldades respiratórias, deixou-nos ainda mais apreensivos. O médico, chamado às pressas, examinou-o cuidadosamente, em silêncio. Em seguida prescreveu alguns medicamentos. Meu avô, sorrindo algo contrafeito,
Interrogou-o. Estou realmente mal, meu amigo? Fechando a maleta, o facultativo respondeu, tranquilizador. Nada que um pouco de repouso, algumas gotas e muita serenidade não possam resolver. Sê razoável, Etienne, e não deixes este leito até segunda ordem. Deixando o aposento do enfermo, contudo, alertou-nos para a seriedade do problema de meu avô, que, segundo ele, sofria de grave lesão cardíaca. Infelizmente não está em minhas mãos fazer grande coisa. Nosso amigo poderá partir de um momento para o outro. Não deixeis sozinho, procurando mantê-lo calmo e fazendo-lhe as vontades. O diagnóstico do velho médico, que era amigo da família, teve o efeito de uma bomba no espírito frágil de minha avó. Muito ligada ao companheiro de tantos anos, sentiu como se o mundo desabasse sobre sua cabeça. Reunidos, passamos a meditar sobre o que deveria ser feito. Adele, mais refeita do choque, procurando manter as aparências, considerou. Creio que o médico tem razão quando diz que deveremos satisfazer todas as vontades do nosso enfermo. Por isso, desejo fazer um pedido ao meu filho Gerard que, tenho certeza, o fará muito feliz. Dize, minha mãe. Tudo que estiver ao nosso alcance será feito. A velha condessa pareceu pensar por alguns instantes, pigarreou e disse. Meu filho, o sonho do teu pai sempre foi ver os netos casados. Por que não adiantarmos o enlace de Carolina e Gaston, que de qualquer modo se fará um dia, para proporcionar-lhe esta alegria? Fitando a esposa, surpreso, meu pai considerou. Excelente ideia, minha mãe. Não achas, Claire? Sem esperar a resposta dela, minha avó continuou. Além disso, essa mudança poderá ser benéfica para Caroline. Novos interesses, novas responsabilidades, poderão fazê-la despertar do alinhamento em que ora se encontra. Virando-se para mim e fazendo uma pausa, a velha dama questionou. O que pensas disso, Gaston? Acompanhando o diálogo sob intensa emoção, naturalmente concordei. Afinal, era tudo o que eu mais queria e agora propunham-me antecipar nosso consórcio. Continha o custo minha felicidade. Resolvido este ponto, pediram-me que fosse buscar Caroline para informá-la da decisão de família. Encontrei-a caminhando pelo jardim, distante e fria, com uma rosa entre os dedos. Não adiantei do que se tratava. Pedi apenas que me acompanhasse, pois nossa família estava reunida e tinha uma importante comunicação a fazer. Seguiu-me silenciosa, sem opor resistência e sem demonstrar curiosidade. Adentrando a sala onde se realizava o conselho de família, estacou, indecisa. Viu os rostos familiares que externavam expressões fisionômicas diferentes. Intuitivamente percebeu a importância do momento. Algo de muito grave estava ocorrendo e dizia respeito à sua pessoa. Sentiu leve pressão no braço e virou-se para mim, interrogativamente. Tomando sua mão, depositei um beijo com ardor, enquanto serenava seu espírito. Entra, minha querida, e não te preocupes. Tudo vai bem. Sem dizer uma palavra ela aguardou, de pé, no meio do recinto. Meu pai ajeitou-se melhor na cadeira, pigarreou e, em seguida, deu-lhe a notícia da decisão que fora tomada. Caroline, não ignoras que a saúde de teu avô Etienne é precária e que seu estado geral é delicado. Ao ouvir referência ao avô, ela demonstrou algum interesse e, interrompendo, indagou. Meu avô Etienne piorou. Não, minha querida, acalma-te. Seu estado de saúde continua inalterado. Não obstante, sabes o quanto ele te estima e como gostaria de ver-te casada com Gaston. Gerard fez uma pausa, avaliando o efeito de suas palavras sobre a sobrinha. Como ela continuasse a fitá-lo atentamente sem demonstrar reação, prosseguiu. Comunico-te que teu casamento com Gaston será realizado o mais rápido possível. Considerando-se as circunstâncias, Sua Majestade não oporá resistência. Além disso, completaste 15 anos e Gaston, 18. Achamos que já é hora de realizar-se o enlace. Meu pai levantou-se e, aproximando-nos um do outro, disse, emocionado. A partir desta data,
Fica oficializado o noivado. O enlace realizar-se-á de hoje a 30 dias, tempo que considero suficiente para os preparativos. Com o coração túmido de emoção, levei a destra de Carolines aos lábios. A felicidade que me envolvia naquele instante era algo intraduzível em linguagem comum. Tão ditoso me considerava que não percebi que minha noiva empalidecera e suas mãos amarfanhavam um pequeno lenço de seda. Tuas mãos estão frias, minha querida, comentei com suavidade. E agora noto como estás pálida. O que houve? Com dificuldade murmurou. É a emoção do momento, Gaston. Não esperava essa decisão que nossos familiares tomaram e fui pega de surpresa. Perdoa, Caroline. Realmente deverias ter sido consultada com antecedência. Estudando bem as palavras, continuei tentando justificar. Mas, como nosso compromisso é antigo e nossos esponsais seriam realizados de qualquer forma, acharam que não haveria necessidade de pedir tua opinião. Mas, dize-me, estás feliz? Caroline levantou os olhos e fitou-me intensamente. Senti uma certa tristeza, mesclada de conformação e melancolia. Minha noiva, porém, não teve tempo de responder. Nossos pais e avó envolveram-nos em cumprimentos e congratulações, e não pudemos mais ficar a sós para conversar. Os dias que se seguiram foram de muita agitação. Apressaram-se no envio dos convites e na confecção do enxoval da noiva e dos trajes para a cerimônia. A par disso tudo, os cuidados na arrumação do palácio. Lavavam-se as escadarias, salas, corredores, portas e janelas, abanavam-se os tapetes, espanavam-se os lustres e os móveis. Tudo ganhou nova vida. Para mim, foi um período de felicidade. Aquele olhar tristonho de Caroline modificou-se com o tempo, substituído por resignada aceitação. Seu sorriso se fez mais fácil e espontâneo e, conquanto não tivesse a alegria de antes, satisfazia meu coração carente de afeto. Certas atitudes de minha noiva, como o ar melancólico e as súbitas ausências, eu debitava a conta do seu temperamento e da enfermidade que acompanhava durante toda a sua ainda curta existência. E pensava comigo mesmo que tudo passaria. Quando estivéssemos casados eu a envolveria com tanto amor que ela não teria tempo para mais nada. Procuraria cercá-la de cuidados e carinhos, satisfazendo os seus menores desejos. Seria tudo para Caroline. Protetor, pai, marido, amante, amigo, para que nunca pudesse arrepender-se de estar ao meu lado. A saúde de meu avô continuava a nos dar preocupações. Entretanto, ao saber do próximo enlace dos netos, encheu-se de animação e otimismo, a ponto de acreditarmos que o médico se enganara e que poderia ficar curado. O dia dos esponsais amanheceu nublado e prenunciando chuva. Aquilo desgostou-me, pois desejava que tudo naquele dia fosse perfeito. Os convidados começaram a chegar e a propriedade encheu-se de movimento, de luzes e de animação. O cortejo que levaria a noiva até a igreja estava a postos. Inquieto, eu a aguardava no altar. Íntima angústia assenhoreava-se de meu ser, como prenúncio de desgraças. Era como se já tivesse passado pela mesma experiência e senti medo. Controlava-me com dificuldade para não demonstrar a tempestade que me assolava por dentro. A nave da Catedral de Notre-Dame já se encontrava repleta. O brilho das joias, o farfalhar das sedas, o odor dos perfumes misturado ao cheiro das velas que ardiam, o luxo, a suntuosidade do ambiente, tudo isso produzia em mim uma sensação estranha e inquietante. Quando, porém, os clarins soaram e a noiva entrou na igreja, nada mais percebi. Caroline estava bela e arrancava murmúrios de admiração à sua passagem. O longo vestido branco, de corte singelo, era realçado pela riqueza das rendas e dos bordados. O colo descoberto deixava ver, pendurada no nível pescoço, uma corrente de ouro tendo como pingente uma bela cruz de diamantes que fora de sua bisavó. Um longo e tênue véu cobria-lhe o semblante e entre os dedos segurava um ramo de muguetes e o rosário. Ao som de cânticos sacros, caminhou lentamente pela nave até o altar, onde eu aguardava. Ajoelhamo-nos e o arcebispo de Paris deu-nos a sua bênção. A festa foi um grande acontecimento.
Distribuíram-se fartamente pão e vinho ao povo que se aglomerava nos portões do palácio aos gritos de "Vivam os noivos! Vivam os noivos!". Era tarde quando nos recolhemos, mas a festa continuava ainda. Fechando a porta de nossos aposentos, o silêncio se fez. Não mais o ruído ensurdecedor de risadas e de vozes, o tinir dos cristais e a música que tocava invadindo todos os ambientes. Caroline dirigiu-se para os aposentos nupciais, onde a criada aguardava para ajudá-la a se despir. Em meus aposentos, igualmente, o criado de quarto esperava para ajudar-me nos preparativos. Deixei passar um quarto de hora e depois bati, delicadamente, na porta do quarto onde Caroline me aguardava. Respirei aliviado. Enfim, a sós. Nada mais nos separaria. Entrei e fitei Caroline que, um tanto pálida, sentara-se no grande leito já em trajes noturnos. O calor estava opressivo. As nuvens que se acumularam durante todo o dia e ameaçavam cair faziam a atmosfera pesada e asfixiante. Notando a palidez de minha esposa, julguei fosse um mal-estar causado pelo calor. Abri a porta envidraçada que dava para um terraço. O ribombo de um trovão fez-se ouvir ao longe, em seguida uma faísca, novas trovoadas estrugiram. Uma lufada de ar penetrou no aposento, refrescando-o. Olhei para Caroline. Encolhida, parecia uma criança indefesa. Sempre teve pavor de tempestades e eu sabia disso. Aproximei-me dela. Percebi que tremia. Tomei-a nos braços e notei que, apesar do calor, estava gelada. Apertei-a de encontro ao peito, procurando tranquilizá-la. Acalma-te, minha querida. Estamos juntos e nada te sucederá. A partir de hoje, serei teu protetor e jamais nos separaremos. Tenho medo. Balbuciou, escondendo o rosto no meu peito ao som de um trovão mais próximo. Nada temas. Estou contigo, repeti. Nisso, um relâmpago de clarão intenso iluminou todo o aposento, seguido de um trovão ensurdecedor. Levei um susto. Ao mesmo tempo, um vento fortíssimo começou a soprar, abrindo com estrondo a porta que eu tentava fechar. Um grande vaso de alabastro caiu, partindo-se ruidosamente. Objetos voaram espatifando-se contra a parede. As cortinas agitavam-se freneticamente. As velas se apagaram e ficamos no escuro. Caroline deu um grito de pavor. Tudo acontecera no espaço de poucos segundos. Não tive tempo de socorrê-la, tentando cerrar a porta que o vento escancarara. Grossos pingos de chuva começaram a cair, encharcando o tapete. Lutando contra o vento, a chuva respingava-me todo, molhando e refrescando meu rosto esfogueado, as mãos, a roupa. Utilizando toda a minha força, consegui fechar a porta. O barulho diminuiu e o silêncio se fez no aposento. Ouvia-se apenas o ruído da chuva caindo torrencialmente. Tudo estava às escuras. Sentindo o corpo todo molhando, pensei que não poderia aproximar-me de Caroline naquelas condições. As apalpadeiras, tropeçando nos objetos, cadeiras, flores e cacos que forravam o chão, dirigi-me ao meu quarto de vestir. Troquei rapidamente de roupa e voltei, preocupado. Caroline estava quieta. Acerquei-me, afirmando tranquilo. Agora poderemos dormir em paz. Tudo está sob controle. Que chuva! Como não me respondesse, toquei-a. Caroline. Não me respondeu. Perdera os sentidos. O dia seguinte amanheceu limpo e claro. O sol brilhava quando despertei. Caroline ainda dormia. Deixei os aposentos. Queria inteirar-me dos estragos que a tormenta fizera. Assim, fiquei sabendo que muitas casas foram destruídas completamente, árvores foram arrancadas e até animais pereceram. Em nosso palácio, construção sólida, poucos estragos ocorreram. Uma parte da ala dos criados foi destelhada e a chuva invadiu tudo. Uma árvore muito antiga e, provavelmente algo enfraquecida, foi arrancada com raiz e tudo. Todos estavam ainda muito assustados e não se falava de outra coisa. Soube também que, logo depois que nos recolheramos, a festa terminou, pois cada qual estava preocupado com sua casa e seus haveres.
Em poucos minutos o palácio ficou silencioso. De vez em quando ouviam-se gritos de pavor, mas grande parte das pessoas permaneceram em silêncio, ajoelhadas e rezando para que Deus tivesse piedade delas e as poupasse. Nessa manhã, muitos daqueles que ficaram hospedados no palácio retornaram para suas terras, ansiosos para saber o estrago que a tempestade fizera por lá. E assim, quando Caroline despertou, o palácio já estava tranquilo. Entrei no quarto de Mansinho. A penumbra do ambiente não deixou que percebesse se ela ainda dormia. És tu, Gaston? Acordaste, enfim, minha bela. Estava preocupado contigo. Como passaste a noite? Dormi muito bem. Repentinamente, lembrando-se da tempestade, inquiriu. A chuva. O que aconteceu, Gaston? Não me recordo de nada. Tive tanto medo. Pensei que o mundo fosse acabar. Perdeste os sentidos, não te lembras? Não. Perdoa-me, Gaston. Logo no dia do nosso casamento. Abracei-a com amor. Não tem importância. Temos a vida inteira para ficarmos juntos. Vamos, levanta-te, preguiçosa. Vamos passear. Está um dia belíssimo. A sorrir, ela soergueu-se dos travesseiros e só então viu os estragos que a tormenta fizera no aposento nupcial tão cuidadosamente preparado para os noivos, não compreendendo como pudera ficar ausente a todo esse caos. Mais calma, respondeu a mim, seu marido, o qual instava para que saísse do leito. Está bem. Está bem. Antes, quero arrumar-me convenientemente. Chama a criada e acompanha-me no desjejum. Enquanto mordiscava um biscoito, Caroline permanecia pensativa. Gaston, dizem que tempestade no dia do casamento traz infelicidade aos noivos. É de mau agouro. Ri das suas preocupações, serenando-a. São apenas superstições, querida, fruto da ignorância do nosso povo. Não penses mais nisso. Vamos sair e espairecer, está bem? Sim, tens razão. Tenho que pensar apenas que iniciamos uma nova vida e que seremos muito felizes. Não é? Abracei-a com muito amor. Tudo parecia perfeito e desejaria eternizar esses momentos. Todavia, senti uma agulhada no coração. Súbita apreensão dominou-me a mente. Lutando, porém, para expulsar tais pensamentos, sorri interiormente enquanto monologava. Tenho tudo o que desejo da vida. Que posso temer? Capítulo 9. Volta ao passado. No dia seguinte saímos em viagem. Possuíamos pequena propriedade, mas muito confortável e mobiliada com extremo bom gosto, um pouco mais a noroeste do país, acima de Rivry, rumo ao porto de Le Havre. Em Vernon ficaríamos a sós, longe de parentes e amigos, longe de compromissos sociais e de tantas outras coisas. Foram dias de uma felicidade completa, intraduzível em palavras. Somente em minha companhia, Caroline pareceu finalmente liberta. Tranquila, seu riso era fácil, divertia-se com qualquer coisa e tratava-me com muito amor. Saímos para longos passeios nas imediações do castelo, de vegetação farta e bosques aprazíveis. Andávamos às margens do rio Sena ou contornávamos um pequeno lago de águas polidas, apreciando os patos que nadavam despreocupados. Quando o sol se punha por detrás dos montes, nos recolhíamos e eu me entretinha a ler para Caroline algum poema ou página mais interessante. Ou cantávamos ao som de um cravo velhas melodias da nossa infância, ou, simplesmente abraçados ternamente, permanecíamos a contemplar o fogo aceso na lareira, uma vez que as noites já estavam mais frias, prenunciando o inverno que se aproximava. Após 3 meses nessa vida, que me parecia perfeita, Caroline demonstrou desejo de retornar. Deixamos, então, não sem tristeza, aquele local em que fôramos tão felizes. De retorno, faríamos uma parada em Montmorency para repousarmos no castelo de nossos avós, pois era parte do trajeto. Chegamos numa tarde em que ameaçava a chuva. Fomos recebidos com alegria pelos velhos, que já haviam retornado para casa, após o nosso casamento e que se esmeravam em nos agradar.
Passamos dias excelentes ao lado deles. Certo dia, contudo, amanheceu chovendo. O céu plumber não permitia passeios e entretenimentos ao ar livre. Passamos o tempo jogando gamão, lendo e conversando. Lá pelo meio da tarde, não tínhamos mais o que fazer, uma vez que acordáramos cedo e estávamos cansados de ficar parados. Para vencer o tédio, propus a Caroline. Lembras-te de que, quando crianças, percorríamos nossa casa fazendo o reconhecimento do terreno? Por que não fazermos o mesmo aqui? Minha esposa concordou, eufórica. Bem lembrado. Na verdade, não conheço o castelo, a não ser a parte que foi remodelada. Deve ter lugares muito interessantes. Embora fosse ainda cedo, escurecera por completo. Peguei um achote, demos-nos as mãos e saímos a correr como duas crianças. Andamos bastante, percorremos corredores infindáveis, salas e galerias, subimos e descemos escadarias, até que chegamos a uma galeria onde se encontravam enfileirados os retratos de nossos antepassados. Curiosos, fomos observando um por um. Alguns exibiam carantonhas terríveis, outros, ar indiferente e orgulhoso, outros, risonhos, demonstravam bom humor, outros eram graves e sisudos. As damas, gordas ou magras, bonitas ou feias, simpáticas umas, altivas e arrogantes outras, algumas com trajes estranhos, que deveriam estar rigorosamente na moda naquela época, mas que agora nos causavam riso. Todas, porém, vestidas luxuosamente e portando joias valiosas. Cada quadro, pintado a óleo, era motivo de comentários e de risos. Até que estacamos defronte de um quadro onde se via uma dama muito jovem e bela, de longos cabelos castanhos entremeados de flores. Suas mãos delicadas seguravam um ramo das mesmas flores do campo que lhe ornavam os cabelos. Intrigado, considerei. Vê, Caroline, que interessante, como sois parecidas, tu e a dama do quadro. Notei que Caroline, conquanto não quisesse demonstrar, também se impressionara. Quem era ela? Sussurrou, como se alguém pudesse ouvir-nos. Inclinei-me para ler a placa que, logo abaixo do quadro, informava os dados da personalidade nele retratada. Chamava-se Mariane, Condessa de Montmorency, foi esposa de Charles de Montmorency. Ah! Aqui está seu esposo, ao lado. Ao fitar o rosto do homem, ainda jovem, vestido com roupas antigas, conquanto luxuosas, estremeci. Uma repulsa instintiva dominou-me e senti pavor invencível crescer dentro de mim. Olhei para Caroline e percebi que empalidecera repentinamente. Cambaleou e eu amparei. Saiamos daqui, Caroline. Este ar parado deve estar te fazendo mal. Com alívio, levei-a para fora daquele lugar. Não podia deixar de me lembrar daqueles quadros, especialmente o do meu ancestral Charles de Montmorency. O resto do dia Caroline permaneceu calada, estranha. No dia seguinte, quis voltar ao local que tanto nos impressionara. Relutei, temendo por sua sensibilidade. Respondeu-me risonha. Bobagem, Gaston. Talvez o dia é sombrio e chuvoso, a penumbra do ambiente, tenha nos impressionado. Hoje é diferente, o dia está claro e o sol brilha. Nada temos a temer. Concordei, apesar de receoso. Fomos direto aos quadros que tanto nos chamaram a atenção. Abrimos algumas janelas e o ar, por tanto tempo impedido de entrar, renovou a atmosfera pesada e asfixiante e os raios de sol iluminaram toda a galeria. Ficamos sabendo que Charles de Montmorency foi filho de Henri de Montmorency, herói da Terceira Cruzada e que morreu assassinado. Que o filho, Charles, participou da guerra contra os ingleses ao lado de Filipe Augusto, onde veio a falecer. Por que será, Gaston, que não consta a morte da Condessa Mariane? Há apenas a data do nascimento. Não é estranho? O que terá acontecido com ela? Não sei. Provavelmente teve morte misteriosa, como tantas outras pessoas, e ninguém ficou sabendo, sugeri, sem saber o quanto estava perto da verdade. Caroline olhava o quadro fixamente como se quisesse devassar o passado. Aquilo, não sei porquê,
Inquietou-me. Ora, vamos sair daqui. Este ambiente acabará por mexer com nossos nervos. Tudo isso já passou e está sepultado para sempre. Não adianta fazer conjecturas. Talvez os registros do castelo, se ainda existirem, possam conter essas informações. Achas mesmo? Perguntou, interessada. Sim. Era costume anotar o que acontecia de importante. Segundo me consta, esses registros existiam. Não sei se foram consumidos pelo incêndio que ocorreu em certa época e que destruiu parte do prédio. Com essa esperança, Caroline assentiu em deixar a galeria. Notei, contudo, que a partir de então seu estado de espírito se modificou. Já não era mais aquela jovem alegre de riso fácil que se divertia por qualquer motivo. Tornou-se pensativa, distante, sentindo prazer em ficar quieta e sozinha em qualquer lugar. Não queria mais sair para passear e visitar os arredores. E, por estranho que isso pudesse parecer, muitas vezes a surpreendi fitando-me com estranheza e até com certo rancor. Seus olhos agora evitavam os meus, e não apenas isso, evitava a minha presença. Nossos momentos de terna intimidade rarearam. Inquieto, não sabia a que atribuir tal mudança, não obstante eu também experimentasse uma certa angústia. Febrilmente rebuscamos, nos arquivos da biblioteca, qualquer anotação que pudesse esclarecer os fatos ocorridos havia mais de 300 anos. Afinal, encontramos os registros de família, que vieram a elucidar os acontecimentos passados, já que nossos avós pouco sabiam sobre os fatos transcorridos no século XII. Ficamos então sabendo que o conde Henri de Montmorency, herói da Terceira Cruzada que prestara relevantes serviços à coroa, foi morto em circunstâncias misteriosas e que seu assassino jamais foi encontrado. Que seu filho único, Charles de Montmorency, consorciara-se com Marianne, jovem camponesa, e tiveram um filho, Augusto. Que, por ocasião da invasão inglesa perpetrada por Ricardo I, o Coração de Leão, o castelo caiu em mãos inimigas e os senhores de Montmorency tiveram que fugir. Charles uniu-se ao exército do rei Filipe Augusto e morreu em combate. Quanto à esposa, Marianne, nada se sabia de seu paradeiro. O conde Augusto de Montmorency, exilado em Montpellier para fugir à guerra quando ainda criança, levou vida reclusa e discreta. De educação esmerada, culto, tornou-se médico e, coração generoso, dedicou a sua vida ao socorro dos necessitados e ao estudo da ciência. Apesar da fortuna e do nome ilustre, nunca participou da vida na corte e jamais deixou Montpellier, onde faleceu aos 59 anos de idade. Casado por amor com a jovem e bela Valérie, prendada e de bom coração, teve 2 filhos. Henri Joseph, o primogênito, e por direito herdeiro do título, recebeu como herança o castelo de Montmorency, de Drummond, além de propriedades menores e outros haveres. André, o segundo, recebeu o título de conde de Montpellier e os bens que o pai herdara de Louise de Montpellier, que morreu sem deixar descendentes. Após a morte do pai, Henri Joseph decidiu tomar posse do seu patrimônio, que permanecia abandonado. Foi residir em Montmorency, remodelou o castelo, bastante danificado pela guerra, modernizando-o e tornando novamente habitável. Casou-se e teve prole numerosa. 5 filhos, 3 varões e 2 mulheres. Os registros continuavam, mas Caroline já havia perdido o interesse. Referiam-se a personagens pelos quais ela não tinha qualquer tipo de curiosidade. Emocionou-se muito ao ler sobre a vida do filantropo Augusto de Montmorency. Enternecera-se até as lágrimas com a vida desse antepassado, de total dedicação ao próximo. Resolvi que já era tempo de retornarmos ao lar. Acreditava que o ambiente de Montmorency atingia desfavoravelmente a sensibilidade de minha esposa, a exemplo do que ocorria comigo mesmo. Especialmente a ala antiga da propriedade, que fora conservada tanto quanto possível como era na época, impressionava muito Caroline, deixando-a angustiada e nervosa. Muitas vezes eu acordava durante a noite e, surpreso, via seu vulto andar de um lado para outro no quarto. Outras vezes, a encontrava, insone,
passando a noite numa poltrona com os olhos perdidos no vazio. Certa feita a encontrei sentada defronte do retrato da dama que tanto a impressionara, com a cabeça entre as mãos, a chorar desconsolada. O que mais me preocupava, porém, é que visivelmente afastava-se de mim, evitando minha presença e buscando a solidão. Deixamos Montmorency num dia frio e cheio de bruma. O trajeto foi feito em silêncio. Chegamos a Paris algumas horas depois para regozijo de meus pais e alívio meu. Acreditava sinceramente que, longe da atmosfera sombria do castelo de nossos ancestrais, Caroline voltaria a ser como antes. Essa expectativa não se confirmou, porém. Minha esposa, conquanto procurasse manter as aparências na presença de familiares e amigos, afinal, éramos jovens e recém-casados, a sós comigo retornava a seu mutismo e a seu alinhamento. Meus genitores notaram o estado de espírito de Caroline e me indagaram qual a razão desse comportamento. Procurei tranquilizá-los alegando que a viagem, ainda que encantadora, fora cansativa em excesso para minha esposa, que possuía constituição física delicada, que não se preocupassem, pois ela logo estaria bem novamente. O estado de Caroline, contudo, só piorava cada dia. O que eu não sabia na ocasião era que, ao ver a galeria de nossos antepassados, Caroline se identificara com a Condessa Marianne, de quem era a reencarnação. Vinculando-se psiquicamente ao pretérito, passou a viver naquela faixa vibratória, atraindo outros companheiros da mesma época. O episódio da visita ao antigo monastério já havia colocado Caroline em contato com o passado e, consequentemente, com aqueles que se lhe vinculavam psiquicamente. Agora, no entanto, a situação se agravava. O resultado disso é que o terno relacionamento que nos unia nessa existência, criando laços de amor mais profundos, foi perdendo importância, voltando Caroline a ver em mim o inimigo de antanho. Inconscientemente, lembrando-se dos afetos e dos desafetos de outrora, buscava em pensamento, como consequência natural dessa catarse, aquele a quem amara sempre e que eu tanto detestara, conquanto somente me tivesse feito o bem. O H do século VI e o Frei Victor do século XII. Assim, a figura do nobre espanhol Rodrigo Hernández, Duque de Alcalá, em quem ela detectava seu amor de outros tempos, readquiria toda a sua plenitude e ela deixava-se embalar em sonhos impossíveis na atual existência. Pobre Caroline! Que recebendo oportunidade de reparação junto daqueles a quem magoara e por quem fora magoada, voluntariamente colocava-se contrário à lei divina, mais uma vez candidatava-se à derrocada moral e espiritual. Capítulo 10. Em busca da ilusão. Sozinha em seus aposentos, Caroline andava impaciente de um lado para o outro. Torcia as mãos nervosamente, mas o olhar firme e resoluto indicava que tomara uma decisão. Nesse momento entra uma serva. Ao ver a dama, inquieta, andando pelo quarto, aguarda em silêncio que esta lhe dirija a palavra. Ah! És tu, Lisa? A jovem criada fez uma reverência. Sim, minha senhora. Mandaste chamar-me? Sim. Desejo conversar contigo. Caroline fez uma pausa aí, fitando discretamente a outra, inquiriu. Não eras tu que estavas apaixonada por um dos criados da casa? Corando, a pequena concordou. Sim, senhora condessa. Amo há algum tempo a Isaac, o cocheiro. Ah! É verdade. E Isaac também te ama.